Science can create novel therapies and vaccines, help people with chronic diseases live better, healthier lives. Redefine cancer care. Pioneer treatments for rare diseases. Prevent, modify, and one day, even cure. Make patients partners in their own treatment. This is the limitless adventure of what science can do. This is AstraZeneca. Agora, o nosso simpósio satélite, nosso patrocinador importante, a AstraZeneca, trazem André Matar e Renata Requelian novamente. Então, voltamos, né, Rê? Voltei. Perfeito. Bom, pessoal, então a gente vai ter um simpósio satélite agora. A ideia é que a gente fale um pouquinho da abordagem personalizada no câncer de mama de alto risco. E eu e a Rê vamos fazer um jogral aqui, né, Rê? Ainda bem que tem 2 púlpitos, vai ficar fácil da gente ir conversando. Eu não sei se você consegue passar, Rê. Eu não estou conseguindo. Aí, consigo. Perfeito. Então, e nossos conflitos do André, os meus. Então, e aí, André? Sempre há uma discussão, eu mostrei um pouco isso na minha aula, né, sobre cirurgia upfront e tratamento neoadjuvante. Eu acho que a gente sempre tem uma dificuldade para decidir, principalmente no subtipo luminal, né, no HER2 e no triplo negativo, isso é um pouco mais fácil de decidir. O Rê, está com você, tá? Então, a gente já comentou, acho que pode ir passando para frente, Rê. Então, a ideia da neoadjuvância é sempre permitir uma abordagem cirúrgica, né, nos casos avançados, diminuir, aumentar a taxa de cirurgia conservadora, ou até mesmo permitir uma abordagem conservadora da axila. Então, para os subtipos HER2 e triplo negativo, a gente tem feito isso de rotina, e a gente acaba selecionando algumas pacientes para o tratamento específico. A gente comentou, esses são os dados do NSABP B27, que utilizou quimioterapia neoadjuvante, e aquelas pacientes que tiveram resposta patológica completa, isso foi um ganho bastante para essas pacientes. Foi um ganho tanto em sobrevida livre de doença, quanto em sobrevida global. Nessa época, né, as indicações de quimioterapia eram bastante objetivas, então aqueles tumores localmente avançados, T3, T4, N1 até N3 iam, que não davam para ser operados, iam para quimioterapia, mas aquelas pacientes que, se eu tivesse um tumor de 5 centímetros e eu conseguisse operar, muitas vezes eu operava, até mesmo aquelas pacientes N1, a gente operava, independente se fosse HER2, triplo negativo. E aí a gente viu, esses aqui são dados da Cortazar, né, a gente vai mostrar também da Laura Spring, os 2 dados mostram a mesma coisa. Para as pacientes que receberam quimioterapia e que tiveram resposta completa, isso foi um marcador de sobrevida, né? Então, principalmente para os subtipos HER2 e triplo negativos. Aqui os dados que eu mostrei na minha aula, são dados da Laura Spring, a mesma coisa. Para o triplo negativo e para o HER2, a gente tem um benefício de começar com quimioterapia neoadjuvante e a gente ter uma resposta completa. E aí, é importante, né? Isso todo mundo, a gente já sabe por que é tão importante a gente, quando adequado, a gente começar pela neoadjuvância, porque não só vai permitir, então, a gente fazer a cirurgia, mas tem 5 centímetros, eu vou fazer a cirurgia, que é o que a gente fazia antigamente, mas com a evolução da oncologia, a gente foi vendo que se a gente usa a neoadjuvância, a gente pode aumentar a resposta patológica completa, que se relaciona com ganho de sobrevida, e mais do que isso, a gente vai ajustar o nosso tratamento adjuvante caso a paciente não tenha resposta patológica completa, e a gente vai fazer com que essa paciente viva mais, porque a gente vai diminuir o risco dessa paciente recorrer. Então, quando a gente pensa em triplo negativo, isso já é automático, já vem automático na cabeça de todo mundo, a gente já sabe que é importante a gente começar com a neoadjuvância, e a gente tem essa evidência também cada vez mais nos casos dos tumores HER2 positivos. Então, aqui, né, a gente tem os dados do NeoSphere que mostram para a gente que quando a gente faz o duplo bloqueio para essas pacientes
que têm um tumor de mama localmente avançado e que são elegíveis para fazer o tratamento neoadjuvante, são aquelas pacientes com tumores maiores do que 2 centímetros ou com axila positiva. Quando a gente associa o duplo bloqueio à quimioterapia, eu aumento muito a resposta patológica completa. E aí, o que para a gente, oncologista, é muito importante? Eu sei que essa paciente não teve resposta patológica completa, ela tem um risco de recidiva que não é desprezível e eu tenho o que oferecer para ela para diminuir a chance dela ter uma recorrência à distância e morrer do câncer de mama, e que se ela tivesse sido operada logo de cara, eu perco esse parâmetro e eu não vou ter como oferecer uma terapia que pode mudar o desfecho da vida, né, dessa paciente. Aqui, de novo, a gente tem dados, né, então, de mais de um estudo mostrando para a gente que é importante nessas pacientes que fazem neoadjuvante a gente oferecer o duplo bloqueio e não o trastuzumab, mas fazer o trastuzumab com o pertuzumab, porque quando eu associo o pertuzumab, associar o trastuzumab já é bom, eu já aumento a resposta patológica completa dessa paciente, mas quando eu somo o pertuzumab, eu aumento ainda mais, aumentando ainda mais a chance de cura e triando essa paciente, que se ela não teve uma resposta maravilhosa, não sumiu todo o tumor, ela tem um risco que não é desprezível de recorrência, e aí eu vou ter que ajustar o meu tratamento adjuvante para fazer com que essa paciente siga livre de doença. E aí, cada vez mais, quando a gente pensa em HER2 positivo, por exemplo, a gente sabe que a gente tem deixado a antraciclina de lado e ficado mais com quimioterapia e duplo bloqueio, poupando a paciente de todos os efeitos colaterais, toxicidades agudas e tardias que vêm junto com a antraciclina. E aí, aqui eu acho que é uma coisa, né, que a gente já sabe muito bem, os mastologistas sabem isso, e os oncologistas também, que é a definição de resposta patológica completa, né? Sempre fica aquela coisa, sobrou in situ, não sobrou in situ, sobrou um êmbolo, não sobrou um êmbolo, se eu considero isso resposta patológica completa ou não, se eu vou fazer um tratamento adjuvante baseado no que sobrou, né? É interessante, né, que nos estudos iniciais, se a gente olhar ali no NSBP B18, por exemplo, você tem um linfonodo positivo, ainda era considerado resposta completa, né? Então, talvez, se a gente tivesse considerado realmente quem tinha resposta completa, aqueles dados fossem até diferentes. Então, hoje em dia, a gente sabe, a gente segue a determinação do NCCN, ausência de tumor na mama e na axila, e podemos incluir o in situ também, porque a gente sabe que a quimioterapia ela acaba não atuando no tumor in situ. Uma coisa que é muito interessante, né, é que a axila clinicamente N0, isso o Marcelo mostrou, ele pode esconder doença. Então, cuidado com aquele tumor entre 1 e 2 centímetros, que a gente fica, e principalmente os HER2 e triplo negativos, que a gente fique em dúvida em eventualmente começar com cirurgia, porque se eu tiver esses dados, né, clinicamente T1N0, a gente vai ter cerca de 15 a 25% de N1 depois da cirurgia, clinicamente T2N0 entre 20 e 30%, e se a gente olhar globalmente nos N0s, varia entre 20 e 30%. Então a arma do ultrassom ela é muito importante para a gente poder determinar se essa paciente vai realmente para um tratamento cirúrgico upfront ou, eventualmente, um tratamento neoadjuvante. Daí a gente fala que é super importante a discussão multidisciplinar, né? Nessa zona cinzenta, porque da parte da oncologia, como eu tenho cada vez drogas mais eficientes, se eu falar, o tumor tem lá 2 centímetros, por exemplo, no HER2, que eu falo, não, tudo bem, opera que depois eu vou fazer uma químio bem tranquila, aos moldes do APT, vou fazer só o paclitaxel e com trastuzumab, só que aí fica aquela pulguinha atrás da orelha. E se essa paciente cair nos 30% e tem linfonodo positivo, e aí eu teria alguma coisa muito mais eficiente para oferecer e estou comendo bola e depois vou ficar com remorso de ter privado a paciente de fazer uma terapia mais eficaz, né, Dé? Eu acho que todos nós já operamos um T1N0 HER2 e se surpreendemos com um linfonodo positivo pós-quimio. Então, acho que a gente tem que tentar mitigar bastante esse risco. E aí a gente já sabe que o triplo negativo é uma paciente de alto risco a princípio, o HER2, a gente, com o avanço das novas terapias, a gente tem olhado cada vez com mais cautela para não deixar... para não privar a paciente de receber uma terapia mais eficaz, mas e aí
estamos numa mesa de luminal, como é que a gente vai classificar o alto risco propriamente das pacientes com tumores luminais? Né? Então, eu trouxe aqui um caso a gente trouxe um caso só para exemplificar o que a gente vai discutir, uma paciente de 54 anos, que tinha uma história familiar, a mãe dela tinha tido câncer de mama aos 49 anos, e a filha teve um carcinoma germinativo de ovário, não o carcinoma de ovário epitelial, que a gente automaticamente correlaciona com o câncer de mama, mas ela palpou um nódulo na mama esquerda, fez um ultrassom que mostrou que tinha um nódulo irregular de 2,8 centímetros, ela tinha um linfonodo axilar com espessamento na cortical, a mamografia confirmava esse nódulozinho irregular, fez uma COR, e era um carcinoma não especial, ela era um grau 3, um receptor de estrógeno de 100%, um receptor de progesterona de 40%, um HER2 negativo, um score, uma cruz com KI de 60. Então, um CT2-CN1, um luminal B-like, aí, com um KI 67 bastante alto, numa paciente pós-menopausa. E aí, de novo, aqui sempre vale, se a paciente tem a mama volumosa, ela vai poder ser operada, então eu não vou precisar necessariamente fazer um tratamento neoadjuvante, mas será que se eu fizer a quimioterapia neoadjuvante, eu vou poder ter algum benefício em resposta patológica completa, eventualmente empolpar a axila dessa paciente? Então, é sempre importante, se essa paciente chegar para o oncologista, a gente discutir com o mastro, chegar para o mastro, a gente ter uma discussão do que é, no meio de tantas terapias novas, qual será que é o melhor caminho para essa paciente. E aí, essa paciente, na verdade, ela não foi discutida multidisciplinarmente, e aí ela já tinha, quando ela chegou para mim, ela já tinha sido operada, então já tinha realizado uma quadrantectomia esquerda com ressecção de linfonodos axilares, e aí ela tinha um tumor, então, de 2,1 centímetros, grau histológico 3, com 5 linfonodos comprometidos em 9 ressecados. Nossa, parou de passar. Está indo, está indo. Está indo? Aqui. E a imuno era bem parecida com a imuno da COR, né? Eram RE-RP altos, 90%, um HER2 negativo, score uma cruz, e um KI de 60. E aí, quando ela chegou para mim, essa paciente, né, de certo modo, ela tinha 5 linfonodos positivos, a gente não tem muita dúvida que ela é uma paciente de alto risco, mas a gente sempre faz o exercício de tentar estimar qual que é o risco de recorrência da paciente, aí a gente vai usar, a gente sabe que a informação do KI67, da idade, a expressão do receptor de estrógeno e progesterona, o grau, a quantidade de linfonodos comprometidos, o tamanho e também o painel genômico, se essa paciente for elegível ou tiver acesso a um teste tipo Oncotype, MamaPrint, a gente vai usar todas essas informações para estimar qual que é o risco de recorrência da paciente e ajustar o nosso tratamento adjuvante a depender desse risco. E aí, para as pacientes com câncer de mama, a gente sabe, né, que quando a gente pensa em pacientes triplo negativos e HER2 positivos de alto risco, o risco de recorrência é maior, especialmente nos 2 ou 3 primeiros anos, mas a gente tem que sempre fazer o exercício de que a paciente luminal ela tem um risco inicial, obviamente, mas a gente sabe que, diferente dos outros subtipos, ela carrega um risco de recorrência que vai junto com ela para o resto da vida, né? Então, ela pergunta para a gente, como é que vai ser o acompanhamento? A gente explica, depois de 5 anos vou ter alta. A gente não consegue se sentir muito tranquilo em dar alta para pacientes luminais de alto risco, porque a gente sabe que elas têm um risco de recorrência que não é desprezível, depois de 5, 10, 15, eventualmente 20 anos, se a paciente tiver o diagnóstico numa idade jovem, com um risco de morte que vai caminhando junto com ela ao longo dos próximos anos. E aí, quando essa paciente chegou para mim, uma paciente de alto risco, que tinha já sido operada, foi estadiada, ela não tinha um risco de doença à distância, primeira coisa que a gente pensa, né, uma paciente com a mãe tinha tido câncer de mama, a filha é um germinativo de ovário, não é um super, né, ela não era pré-menopausa, não é aquela paciente que grita para a gente que tem uma história familiar, mas a gente sempre vai pensar no painel de mutação hereditária, porque essa paciente, se ela é de alto risco, eu tenho que pensar o que
eu posso oferecer para diminuir o risco dela? Então, claro, eu vou fazer quimioterapia, eu vou fazer hormonioterapia, eu vou avaliar se ela é elegível para receber o inibidor de ciclina, mas eu sei que uma paciente dessa, se ela tivesse uma mutação tipo em BRCA1 ou BRCA2, teria alguma coisa a mais para eu oferecer para ela se ela fosse mutada. Então, mesmo que ela não tenha aquela história familiar que grita para mim, eu sou obrigada a pensar, lembrar mesmo na paciente luminal e investigar, porque essa paciente pode se beneficiar de uma terapia adjuvante a mais. E aí, de fato, essa paciente fez o painel e, mesmo sem uma história familiar super evidente, ela tem uma mutação em BRCA2. E aí, daí eu te pergunto, ela já foi operada, chegou para mim, eu preciso fazer quimioterapia porque ela tem alto risco, e ela vai falar, será que não é melhor eu voltar para a cirurgia? O que é que eu faço agora? Qual é a sequência de tudo, né? A gente tem que lembrar, né, que existe um risco bastante importante, cumulativo, para as pacientes que são mutadas, né, principalmente para as BRCA1 e 2. Né, então, se a gente olhar durante a vida, o risco chega a 65% até 80% de chance de desenvolver câncer na mesma mama. Né, e a gente tem que lembrar ainda que existe também o risco de câncer de ovário, né, que está muito interligado. Se puder passar o próximo. Então, a gente tem um risco, inclusive, da mama contralateral. E hoje, talvez, a melhor coisa a se fazer é uma discussão mesmo, pensando na mama acometida e na mama contralateral. Então, vamos começar pela mama acometida. Né? E esse é um estudo interessante, que avaliou 23 estudos com mais de 3.800 pacientes e comparou tratamento conservador e mastectomia. E quando a gente olha, né, a gente vê que, obviamente, a sobrevida ela foi muito parecida nos dois grupos, ou seja, fazer uma cirurgia conservadora ou mastectomia não mudou muito a sobrevida, mas a recidiva locorregional foi muito maior nas pacientes que realmente fizeram cirurgia conservadora. Então, não é proibitivo fazer uma cirurgia conservadora, principalmente naquelas mamas não tão favoráveis, mas vejam que a gente vai ter mais recidiva local. E pensando na mama contralateral, a gente já tem dados muito importantes, como esse estudo, que analisou o risco de câncer de mama contralateral em pacientes BRCA1 e BRCA2. E quando a gente olha ao longo do tempo, esse risco é bastante importante. Então, vejam que para BRCA1, depois de 20 anos, eu tenho quase 50% de risco de ter uma doença contralateral. Para BRCA2, isso é até maior, 65%. Isso depende também da idade em que o paciente teve o diagnóstico. Então, é totalmente diferente eu ter uma paciente acima de 50 anos, que teve o diagnóstico de câncer, de uma mulher mais jovem. Ao longo do tempo, esse risco ele é muito maior, a paciente está exposta a mais tempo de risco para se desenvolver um câncer contralateral. Isso também é verdade no estudo Carriers, que eles compararam pacientes que tinham mutações de pacientes que não tinham, e fica bem claro que essas pacientes, tanto BRCA1 quanto BRCA2, têm um risco muito maior de ter câncer na mama contralateral. Quando a gente olha o risco de morte, vejam que a maior parte da morte vem pelo câncer index, mas a gente tem aí, ao longo do tempo, até 7% de risco de eu morrer por um eventual câncer que eu venha a ter contralateral. E aí, além dessa questão cirúrgica, então, para essa paciente de alto risco, eu tenho que lembrar que eu tenho alguma coisa a mais a oferecer para ela. Então, o estudo que trouxe para a gente essa informação foi o estudo Olympia, que todo mundo conhece bem. E aí, a gente escolheu trazer justamente nas pacientes luminais, porque isso fica, quando a gente pensa em olaparib e mutação, automaticamente vem a questão do triplo negativo para a gente, mas a gente não pode esquecer que a paciente luminal de alto risco mutada, ela também é elegível para se beneficiar do tratamento adjuvante com olaparib. Então, aqui eram pacientes, né, de alto risco, e quando a gente fala em pacientes luminais, como é que essas pacientes foram, quem eram as pacientes luminais de alto risco que entraram no Olympia? Aquelas pacientes que fizeram tratamento neoadjuvante e não tiveram resposta patológica completa, claro, a gente já viu que vai ser a maior parte das nossas pacientes luminais que fazem quimioneo, elas não têm resposta patológica completa, e aí um detalhe do estudo
quando a gente vai ler, é que as elegíveis foram, elas não tinham resposta patológica completa e elas tinham aquele índice, o CPS score maior ou igual a 3, ou as pacientes que foram operadas como cirurgia primária, e aí a classificação de alto risco eram para aquelas que tinham mais do que 4 linfonodos positivos. Essas pacientes recebiam olaparib ou placebo, e aí o que a gente viu? Que as pacientes que eram elegíveis, mutadas, elas têm, quando elas recebem olaparib, elas têm uma diminuição de 42% do risco de recorrência, uma diminuição do risco de metástase à distância e também uma diminuição do risco de morte da ordem de 32%, que é uma coisa bastante expressiva para essas pacientes de alto risco. E isso independente se a paciente recebeu quimio neoadjuvante ou adjuvante, e aí aqui entraram triplo negativos, né? Então isso é verdade para o triplo negativo, é verdade para as pacientes luminais, e a análise de 6 anos do estudo mostra que sim, esses dados são verdadeiros e consistentes, mesmo com o passar do tempo. E aqui mostrando, né, que as pacientes BRCA1, BRCA2, fez quimio neo, fez quimio adjuvante, todas as pacientes se beneficiam e têm ganho de sobrevida global quando recebem o olaparib adjuvante. Em relação à toxicidade, que é uma coisa que, de novo, a gente sempre pensa, né? O olaparib é uma droga que, especialmente nos 2, 3 primeiros meses, a gente vai ter que ficar atento com toxicidade medular, fadiga e enjoo. A paciente muitas vezes já veio de quimioterapia com todos esses efeitos colaterais. Então, como é via oral, a gente sabe que a gente tem que ajustar, fazer esse ajuste, porque senão a paciente deixa de tomar e deixa de ter o benefício do medicamento. A gente já tem dado de que a gente pode reduzir a dose e a paciente não perde eficácia do tratamento, então é uma coisa que a gente fica bastante de olho, mas a gente tem dados de que a gente não tem piora nos índices de qualidade de vida quando a gente acompanha essa paciente de perto e faz os ajustes que forem necessários. Aí uma coisa que para a gente é muito importante, e o oncologista sempre que está com a paciente na frente, a gente vai pensar se a gente vai conseguir ter acesso ao remédio, se a paciente de fato é elegível para receber o medicamento. Então, se a paciente não fez a quimioterapia neoadjuvante, que acaba que essas pacientes de alto risco, na maioria das vezes, elas fazem a quimioterapia neoadjuvante, se a gente tem certeza de que elas vão fazer quimioterapia depois. E se ela é de alto risco, eu vou pensar, agora eu estou com a paciente, eu tenho acesso ao inibidor de ciclina, que eu também já sei que tem ganho de sobrevida global, como é que eu vou encaixar isso tudo, inibidor de ciclina, olaparib, e se ela fez a quimionel, eu vou ter que seguir, eu sei que no estudo tinha que ter aquele CPS-EG maior ou igual a 3, mas o que é, né? Como é que eu calculo esse CPS-EG? A gente acha essa tabelinha na internet. Então, é um score que ele vai usar o estadiamento clínico, o estadiamento patológico, o status do receptor hormonal e o grau nuclear. E aí tem uma pontuação para cada uma dessas coisas. No estudo, CPS-EG maior ou igual a 3. O que eu preciso ter para ter esse score? Então, se a paciente ela for receptor hormonal positivo, ela já recebe 0. Se ela tiver grau 2, ela já recebe 0. Então, se eu estou com uma paciente luminal, a maioria das minhas pacientes já zeram no receptor de estrógeno, e a grande maioria das nossas pacientes, elas têm um grau histológico 2. Pronto, elas já zeram, e aí eu não vou conseguir classificar, a não ser que elas sejam T4 ou N3, eu não vou conseguir classificar, ter esse CPS-EG em 3. Então, a pergunta que a gente se faz não vou dar olaparib, porque ela não se encaixa no score maior ou igual a 3, porque aí, se eu pegar esse critério, eu vou limitar muito o número de pacientes que vai ter acesso a um medicamento que vai promover ganho de sobrevida global para elas, né? Então, imagina aqui, uma paciente que tinha um T2N2 clínico, fez quimioterapia neoadjuvante. A resposta a gente sabe, a gente já viu, a resposta à quimioterapia neoadjuvante não é super importante. Ela operou e tinha um tumor residual de 4,5 centímetros com 7 linfonodos comprometidos. Quando eu vou pôr na escala, ela dá um score de 2, então tira. Essa paciente não vai ser elegível para receber olaparib, eu não vou poder
classificar, entre aspas, ela como um alto risco e oferecer um medicamento que mude a história dela, porque ela não preencheu o critério. Mas, então, essa é uma dúvida que os oncologistas, a gente sempre leva para tumor baixo, fala quem daria ou quem não daria, porque o CPSG não veio de 3, né? Então, a gente sempre discute isso entre a gente, mas se a gente for ver a bula brasileira, na nossa bula do Olaparib, está que é uma paciente com câncer de mama inicial de alto risco. Então, o que a gente tem feito na nossa prática é não seguir, a gente não gosta de não seguir, a gente adora seguir os critérios estritos dos estudos, mas aqui a gente acaba que dá uma amolecida, porque senão a gente vai deixar de oferecer o Olaparib para muitas pacientes que, de fato, têm um risco clínico, né, muito alto. E aí a gente tem, né, ainda a questão de se eu vou dar inibidor de ciclina. O Antonini já mostrou os dados do Monarch-I. Então, essa paciente com 5 linfonodos positivos se encaixaria no Monarch-I. Aí eu vou falar, eu vou dar o abemaciclib ou eu vou dar o Olaparib. Quando dá, né, a paciente com abemaciclib, a gente já sabe que tem ganho de sobrevida livre de doença, ganho de sobrevida global. A gente já sabe, já conhece os dados também do Nathalie, mostrando ela também se encaixaria no Nathalie. A gente também sabe que tem ganho em sobrevida livre de doença, uma diferença em sobrevida global que já é numericamente significativa. E ainda tem aquela dúvida que a gente sempre discute, o Kaká deu essa aula em Gramado, acho que há 2 anos atrás, né, mostrando, será que as pacientes BRCA2 mutadas, elas vão se beneficiar de inibidor de ciclina, porque a gente sabe que o gene do retinoblastoma e o BRCA2 eles estão no mesmo cromossomo, então a gente tinha essa dúvida, e a gente tem dados na doença metastática mostrando que as pacientes que têm mutação em BRCA2 elas vão pior com inibidor de ciclina, mas nos dados de adjuvância, a gente não, esses dados, né, não se confirmaram, a gente tem os dados do Monarch-I, mostrando que mesmo as pacientes mutadas se beneficiaram de receber o abemaciclib. Então, a gente ainda fica com esse ponto de interrogação, mas no cenário adjuvante a gente não tem evidência de que a paciente mutada não vai se beneficiar. E as 2 drogas estão no rol da ANS, então a paciente também teria acesso e a gente vai ter que discutir, as 2 têm ganho de sobrevida global, as 2 estão no rol da ANS e as 2 teriam indicação. Mas quando a gente olha em guideline, a gente não tem uma definição clara do que a gente de qual seria o caminho, e a gente sempre ainda discute a toxicidade clínica e financeira. Mas fato é que hoje os oncologistas, a gente ainda, se a gente tem um alvo, a gente tenta priorizar o alvo. Então, se eu tenho uma paciente mutada, habitualmente a gente vai usar o Olaparib por 1 ano adjuvante, e aí depois a gente vai ter que discutir se faz sentido e se a paciente teria acesso, né, ao inibidor de ciclina. Perfeito. Eu acho que para concluir, né, se puder passar o último slide, então, lembrar que o câncer de mama inicial vai além da doença inicial, né? O risco de recidiva é definido aí desde o diagnóstico. Lembrar que a gente ainda usa muito o tamanho e o N, né, que refletem a carga tumoral e o tempo de evolução da doença, e que a biologia ela é dinâmica e pode ir evoluindo aí durante o curso da doença. Então, sempre tentar fazer esse jogral que a gente fez aqui, né, para tentar decidir especificamente para os tumores luminais de alto risco qual é o melhor caminho a ser tomado. Era isso, gente. Muito obrigado. Obrigado, doutora. Obrigado, André.